o fato das pessoas não discernirem o vinho bom do ruim, isso não era prova que esse vinho primeiro era embriagante? Eu não sei por que o irmão concluiu isso, porque, na verdade, o texto não diz isso. O texto diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, ele estava efetivamente confirmando que tinha ainda a sensibilidade, tá? Para distinguir a diferença entre o primeiro e o segundo. O que não acontecia geralmente nessas festas. Geralmente nas festas a embriaguez produzia depois dificuldade para se distinguir o vinho. Então se dava o vinho pior no final, porque se perdia a sensibilidade. No caso de Jesus, não. No caso de Jesus, se manteve a sensibilidade, o que prova que o primeiro vinho não era embriagante, e o segundo caso mostra que o vinho oferecido por Jesus após o milagre era também de qualidade superior ao primeiro. Agora, eu quero que o meu irmão entenda o seguinte: toda bebida ou comida em excesso rouba a satisfação e, por consequência, a qualidade da sensibilidade do nosso paladar. Necessariamente não precisa ser bebida alcoólica. Você pode estar comendo um belo bolinho de bacalhau. Muito bom, não? Muito bem. Mas depois de alguns, ele vai te produzindo enjoo e você vai produzindo, inclusive, uma espécie de não perceber mais a própria qualidade. Perder a sensibilidade sobre a qualidade daquilo que você está comendo. A mesma coisa é um churrasco. Você passou algum tempo, você perde a própria sensibilidade do churrasco, ou de um suco, tá bem? Ou de uma batida sem álcool. Quanto mais o vinho, que mesmo o apenas produzido como suco de uva, sem fermentação, tá? Sem esperar fermentação, ele de alguma forma, ele já produz, por ser uma bebida forte, tá? Algum tipo não de embriaguez, mas alguma forma de roubar alguma sensibilidade da pessoa na questão do paladar, tá bom? Então eu repito, qualquer comida que você coma por excesso, ela no princípio, o seu próprio cheiro te produz um desejo da comida enorme, o próprio cheiro acaba te dando água na boca, e depois de um certo tempo aquilo vai ficando até perdendo-se a sensibilidade, tá bom? Então é essa maneira com que nós vemos o texto. Muito bem, mais uma pergunta. Pastor, as boas obras não trazem salvação? O que é salvação, então, que os evangélicos pregam? E salva do quê? Mais ou menos isso. Então, vamos lá eu gostaria de ler Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. Todos vocês que querem entender a obra do Espírito Santo na vida do crente, e efetivamente quando se fala da obra do Espírito Santo na vida do crente, estamos falando exatamente do papel do Espírito Santo, de João 16, 8 a 11, que é de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tá bem? Então, o papel do Espírito Santo, ele aliado à palavra, a palavra de Deus, ele efetivamente produz essa ideia da nova criatura. Então, quando nós vamos falar de salvação à luz da palavra de Deus, nós precisamos entender duas coisas, ou melhor, três coisas. E o Espírito Santo, João 16, 8 a 11, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Então nós temos que entender 3 coisas basicamente. Convencerá o homem do pecado. Primeiro, o homem precisa entender que é pecador, que peca, tá? E que este pecado afronta ao Deus Criador, tá? Ao Deus Supremo, ao Deus Soberano, que é santo. E o pecado, por ser algo impuro, algo de desobediência, algo que desagrada a Deus, logo este homem então peca contra Deus. E este pecar contra Deus é afrontar a Deus. E por causa desse pecado se torna inimigo de Deus. É isso que a Bíblia afirma. Segundo lugar, convencer da justiça. Ou seja, todas as vezes em que nós cometemos um erro, imagine o Código Penal. Você cometeu um crime, você vai passar pela justiça. Essa justiça, então, vai apresentar provas testemunhais a favor e contra, vai apresentar uma própria lei, vai apresentar um próprio julgamento, para poderem, então, te dar o direito de defesa. Então, convencer da justiça. Então, essa justiça que o homem precisa ser convencido é que Jesus é a nossa justiça. Ou seja, Deus, da mesma forma em que nós pecamos contra Deus, Deus, vendo a nossa incapacidade de nos perdoar, de fazer alguma coisa para perdoar os nossos pecados, para apagar os nossos pecados, Deus também ofereceu a justiça. E nessa justiça Deus ofereceu a Jesus como advogado. Então Jesus, ele, além de nos defender, de nos justificar, ele também pagou o preço em nosso lugar, pelo nosso pecado. Então, por isso o Espírito Santo precisa convencer que você é pecador, tá? Que você não pode fazer nada, e nada que você possa fazer para eliminar o dano deste pecado. E desta forma, Deus então enviou Jesus como nosso advogado e como pagamento pelos nossos pecados. Por isso Cristo morreu na cruz e derramou o seu sangue, porque esta era a tendência deste homem pecador. E convencer do juízo. O que é o juízo? Salvar do quê? Do juízo eterno. Porque Deus, da mesma forma que deu Jesus para a salvação, todo aquele que não aceita Cristo, que é o único meio de salvação oferecido por Deus e que a Bíblia registra, este homem então está condenado, está então destinado ao inferno, destinado a uma morte espiritual, que é uma separação definitiva de Deus. Tá bom? Então, basicamente é isso. Agora, vamos ao texto de Romanos capítulo 3, para confirmarmos então esta natureza pecaminosa do homem, essa impossibilidade do homem de fazer alguma coisa para que seus pecados sejam anulados, isentos, imunes, removidos, apagados, tá? E em terceiro lugar, diante deste pecado, não daquilo que eu não posso fazer pelo erro que eu cometi para me salvar, então eu tenho um destino eterno estabelecido pelo próprio Deus, tá bem? E preciso então reconhecer que só Cristo e sua morte na cruz do Calvário é que pode me dar o direito desta salvação. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já antes ou dantes demonstramos que qualquer um, quer judeus, que eram os legalistas, que eram os religiosos, como gregos, ou seja, os pagãos, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Essa expressão, estão todos debaixo do pecado, é que todos nasceram e estão subordinados ao pecado. O pecado tem domínio sobre a vida de todo ser humano.
não importa